Então por isso que eu falei, é papo reto nesse vídeo. Papo reto pra te dizer, desce do pedestal, desce desse altar cheio de si o quanto antes. Porque são poucas áreas aqui que tem muitas vagas. E se você não for de uma dessas áreas, você vai ter grandes dificuldades para conseguir trabalho aqui. Eu e Carol, nós viemos para Portugal para dar certo. Não viemos turistar, passear, conhecer a Europa. Não, a gente veio para dar certo, sabe? Voltar para o Brasil não era uma alternativa plausível pra gente. Você não é a última bolacha do pacote. Os portugueses, eles são muito capacitados, eles já falam inglês desde a escola. O currículo deles geralmente são muito bons e, assim, dependendo do patrão, ele vai preferir empregar um português. Se você chegar sem documento aqui, piorou. Se você chegar aqui como turista, sem documento, sem possibilidade de ser contratado, aí que não vai rolar mesmo. Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo para mais um vídeo, um papo reto para vocês. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês o motivo, o porquê eu abandonei a minha profissão aqui em Portugal. E já para deixar claro por que eu quero falar isso para vocês, porque é bem provável, é quase certeza de que você tenha que fazer a mesma escolha depois que você chegar aqui. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar sério sobre isso, papo reto, hoje aqui com o Casal Buscapé. Simbora nós! Estamos aqui de novo para mais um vídeo, papo reto com vocês aqui. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre isso que eu falei na introdução, os motivos que me levaram a abandonar, a deixar a minha profissão de formação depois que eu cheguei aqui em Portugal. E o motivo de eu querer falar isso para vocês é justamente porque é quase certeza de que vocês terão que também fazer a mesma escolha ou optar por abandonar ou por sair momentaneamente da profissão de vocês, como é o meu caso atualmente, né? Eu tô fora da minha profissão por escolha própria, por decisão. Aí eu vou conversar com vocês sobre o motivo. E a verdade é que essa é uma das maiores escolhas que a gente tem que fazer depois que a gente chega em Portugal. Porque a gente sabe, eu por exemplo, eu sou formado em comunicação social. Até por isso muitas pessoas até elogiam, tá, o fato de eu ser muito comunicativo, de eu ter muita facilidade para conversar. Mas a verdade é que isso é uma coisa minha mesmo. Eu sou formado em comunicação social, então é muito natural eu conversar e falar e tal. E eu sou especialista em design gráfico, né? Eu sou publicitário, especialista em design gráfico. Tanto é que eu sempre falo pra vocês, o motivo da gente ter um canal é justamente porque eu não estou na minha área e aqui no canal eu consigo exercitar todas as minhas qualidades em relação, eu faço a edição dos vídeos, faço as artes do canal, as publicações do Instagram, de todo lado, toda a parte visual do canal sou eu que faço. Então é uma forma de eu me manter reciclado e me manter dentro da minha área, porque atualmente, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho falando em miúdos, né, brasileiro mesmo, eu trabalho em um posto de gasolina, né? Trabalho na loja de conveniências de um posto de gasolina, que é uma área completamente diferente da minha, né? Como eu falei, no Brasil, eu sou formado em comunicação social e trabalhava em agências, né? Na verdade, quando eu saí do Brasil, na altura em que eu saí do Brasil, eu já trabalhava para mim mesmo, já era autônomo, né, no caso, mas sempre trabalhei com agências e tal. E aqui eu tive que tomar uma decisão muito séria, que foi abandonar, sair da minha área, tá? Só para fazer um resumo para vocês, a gente tem mais de 360 vídeos aqui no canal. Tem muito vídeo falando sobre as nossas profissões, etc. Mas tem muita gente que tem preguiça de ir lá olhar, então eu vou fazer um resumo geral aqui. Quando eu cheguei em Portugal, há 4 anos e meio atrás, o primeiro trabalho que eu consegui foi numa cozinha de restaurante. Eu consegui uma vaga num restaurante. E assim, foi a primeira grande escolha que eu tive que fazer, porque pelo fato de eu ter me formado na faculdade e ter aquela coisa, não, eu sou universitário, sou formado, tal, 2º grau completo, aquela coisa, ensino superior, né, e tal. Você chega com o nariz em pé aqui na Europa, vamos falar sério, vamos falar o português rasgado. E eu cheguei dessa forma aqui também. Cheguei aqui em Portugal me achando o cara. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha no caso aí, 14 anos
quase 15 anos de experiência na minha profissão, sabe? Como eu falei no vídeo passado que eu gravei aqui no carro também, eu já prestava serviço pro governo do lado da minha cidade, né? Pro prefeitura, pro governo do estado, para alguns vereadores, algumas empresas grandes. Então eu já era um profissional respeitado. E a questão é que quando eu cheguei em Portugal, eu tive que esquecer isso. Dos fatores foi que no nosso planejamento a gente decidiu ir para Caldas da Rainha. Caldas da Rainha tinha uma universidade de designer, ou seja, as poucas lojas, as poucas empresas, agências que tinham nas Caldas da Rainha, elas absorviam muitos estudantes dessa faculdade. Então, tipo, um cara com 15 anos de experiência, eles preferiam pagar um salário bem pequeno para os estudantes, né, que iam precisar fazer ali aquele estágio, aquela coisa toda na faculdade. Então, tipo, não tinha muita vaga de trabalho na minha área, nas Caldas da Rainha. Então eu tive que, depois de 2 meses, cair a ficha, eu falar, cara, eu não vou conseguir trabalho na minha área. E eu posso falar pra vocês, provavelmente isso vai acontecer com vocês também. Então por isso que eu falei, é papo reto nesse vídeo. Papo reto pra te dizer, desce do pedestal, desce desse altar cheio de si o quanto antes. Porque são poucas áreas aqui que tem muitas vagas. A gente sempre fala nos vídeos, área de beleza, área de cozinha, né, de restauração, né, construção civil, são as áreas que tem mais trabalho aqui. Então você tem que estar ciente que se você não for de uma dessas áreas, você vai ter grandes dificuldades para conseguir trabalho aqui, tá? Ou da área de tecnologia da informação também, que é muito boa, é uma das poucas áreas que se consegue trabalho estando no Brasil ainda. E eu tô vendo aqui, gente, o vidro do carro tá muito sujo. Eu vou levar ele pra lavar hoje, tá? Eu juro que eu vou levar ele pra lavar. Tá muito feio. Mas é porque eu passo numa estrada de terra, então suja o carro todo e é uma coisa louca. Mas continuando a conversa aqui. Uma dica que eu posso te dar. Entenda isso quanto antes. Se você não for de uma dessas áreas que eu acabei de falar, você provavelmente vai ter muitas dificuldades para conseguir trabalho aqui em Portugal. E as pessoas que já estão aqui podem confirmar aqui nos comentários que é a realidade. É uma escolha que eu tive que fazer de sair da minha área para ter oportunidade, porque eu e Carol, nós viemos para Portugal para dar certo. Nós viemos para Portugal, não viemos turistar, passear, conhecer a Europa. Não, a gente veio para dar certo. A gente só tinha uma chance, que era dar certo ou dar certo. Não tinha outra alternativa, sabe? Voltar pro Brasil não era uma alternativa plausível pra gente. Então, a gente teve que escolher, teve que se adaptar. A Carol foi trabalhar na fábrica de coelho, como vocês já sabem, tem vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui pra vocês assistirem. A Carol teve que trabalhar na fábrica de coelho e eu tive que trabalhar numa cozinha de restaurante. Lavava louça, fazia empratamento, fazia de tudo, lavava chão, lavava banheiro, fazia de tudo, sabe? É uma coisa que depois que a gente chega em Portugal, a gente tem que cair na real. A gente tem que cair na real de que se você quer dar certo, você tem que deixar o narizinho em pé, ó, baixa o narizinho, tá? Baixa o narizinho, se coloca no seu lugar, porque se você não vier com a mente aberta, você, mais uma vez repetindo, vai ter grandes dificuldades. Tem que vir com a mente aberta para pegar a primeira coisa que acontecer. Por quê? Chegando em Portugal, sua prioridade é encontrar casa, né? Porque você precisa de um lugar para morar, tá? Sua outra prioridade é encontrar trabalho. Por quê? Principalmente pelo fato de que você chegou em Portugal, você está gastando em real. Você está gastando o dinheiro que você trouxe. A sua prioridade depois de encontrar uma casa é encontrar um trabalho para que você pare de gastar o dinheiro que você trouxe e comece a rentabilizar em euro. Você tem que começar a receber em euro, tá? Eu vou passar agora aqui, pessoal, no trilho de um trem. Eu passei num caminho diferente hoje para mostrar um pouco para vocês. O vidro tá sujo, vocês não vão conseguir enxergar direito, mas para mostrar para vocês um outro caminho aqui. Como eu tava falando, é uma escolha que vocês provavelmente vão ter que fazer, então entendam isso o quanto antes, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Mas por que, Thiago? Por que você decidiu abandonar a sua área? Por quê? Primeiro, foi porque a gente chegou aqui como turista, a gente teve que se legalizar, tinha que passar pelo processo de legalização, e o primeiro trabalho que me apareceu foi na cozinha do restaurante. Trabalhei nesse restaurante durante 2 anos. Mas sempre tive aquela vontade. Buzinei tudo doido, tá tudo doido aqui.
Mas sempre tive aquela vontade de tentar alguma coisa na minha área. Eu falei, poxa, eu tô trabalhando na cozinha do restaurante 2 anos, beleza. Foi uma experiência muito boa, me ajudou muito a compreender, sabe? Crescer como pessoa, melhorar minha personalidade, entender a importância das outras profissões. Foi perfeito. Pra mim, foi uma escola aqueles 2 anos que eu trabalhei no restaurante, tá? Não trocaria isso por nada, porque foi uma ótima experiência de vida. Mas depois de 2 anos eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria experimentar minha área aqui em Portugal, queria tentar trabalhar um pouco para ver como é que é, né, tal, voltar pra minha área. Tinha um pouco de saudade de certa forma, até que depois de 2 anos eu decidi sair do restaurante e conseguir um trabalho na minha área. Pedi demissão do restaurante, fiz uma loucura, pedi demissão. Só que nessa altura a gente até foi pro Brasil e tal, rolou uma coisa assim, a gente foi pro Brasil de férias. E aí na volta eu pedi demissão do restaurante e consegui um trabalho. Depois de uma semana eu consegui um trabalho na minha área, pelo centro de emprego, pelo IFP. Consegui uma vaga de trabalho e fui trabalhar na minha área numa loja de comunicação visual. Só que a questão é que no restaurante, já tem vídeo aqui no canal falando, eu vou deixar os vídeos aqui no card, assiste lá depois, porque tem um vídeo que eu conto sobre o trabalho em restaurante, salário, falo sobre o que eu fazia, tudo detalhado, por isso que eu não tô falando muito nesse vídeo aqui para não ocupar muito tempo, mas assiste que eu vou deixar no card. E assim, lá no restaurante, na altura, eu recebia por volta de 900 euros por mês. É um bom salário? É um ótimo salário. Até porque na altura o salário mínimo era 580. O salário mínimo era 580. Eu recebia 800 euros e ainda tinha a gorjeta que vinha aí 100, 150 euros por mês. A gorjeta era boa porque era um restaurante chique. Eu conto tudo nesse vídeo que eu deixei no card. Então assim, recebi por volta de 900 euros. Quando eu decidi sair do restaurante para ir trabalhar na minha área como designer gráfico, o salário era o salário mínimo. Ou seja, era os 580. Basicamente, eu desci de trabalhar no restaurante a 900 euros para trabalhar na minha área, a área da faculdade, ar-condicionado, cafezinho, ok, perfeito. Horário de 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Bonitinho de segunda a sexta, sábado e domingo tava de folga. Mas em compensação, só nessa brincadeira aí, eu perdi 300 e tal euros aí de salário, sabe? Caiu para 400, vamos arredar para 400, caiu 400 euros no meu salário. Então assim, pra mim, a princípio, tava muito bom, pelo fato de eu ter voltado pra minha área, porém, financeiramente, não foi nada bom, foi péssimo. Pra mim, financeiramente, foi péssimo. Passando ali, e a gente sabe, vamos combinar, que por melhor que seja o trabalho, o ser humano, ele é um bicho assim que não se contenta. O ser humano tá sempre incomodado. Você pode hoje entrar num salário que tá te pagando, você trabalha o salário mínimo aí no Brasil, mas daqui a pouco você arranja um trabalho aí pra te pagar 2 mil reais. Em 6 meses, 2 mil reais já não é suficiente. Você já passou por isso. Pensa aí um pouco e se identifica com isso. Provavelmente você já passou por isso. Você troca de trabalho e vai trabalhar por 3 mil reais por mês. Em 6 meses, ou menos, ou um pouco mais talvez, 3 mil reais já não é o suficiente. O trabalho já não é lá aquelas coisas. O ser humano é sempre incomodado, quer sempre melhorar. E eu saí de uma cozinha de restaurante onde eu já estava adaptado no trabalho, já conhecia e tal. Não era minha área, ok? Para trabalhar na minha área, que teoricamente deveria ser valorizado, para receber 400 euros a menos. Para mim, aquilo não fazia sentido nenhum. O que aconteceu no fim das contas? 6 meses se passaram e eu pedi demissão. Pedi demissão por quê? Porque eu mandei um currículo para a empresa que eu trabalho hoje, já trabalho nessa empresa há quase 2 anos, nesse posto de combustível. Mandei um currículo para essa empresa, é engraçada essa história, eu vou até contar aqui para vocês. Eu vou dar uma volta ali no centro daqui de Torres e vou contar essa história para vocês bem rapidinho. Eu mandei um currículo, eu já tava de saco cheio, já tava querendo mesmo sair da empresa lá de comunicação visual, por causa do salário que era muito mal. E mandei um currículo, precisei lá no sapoemprego.pt, sapo.emprego.pt. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. É um site de emprego aqui de Portugal. Tava lá a vaga, eu mandei o meu currículo às 11h05 da manhã. Às 11h05 da manhã. De uma quarta-feira, eu lembro até hoje. 11h05 da manhã. Ao meio-dia, do mesmo dia, ao meio-dia, mandei às 11h05 o currículo, ao meio-dia, o pessoal me ligou do RH. Thiago, vimos o seu currículo aqui, achamos legal
queremos fazer entrevista, dá pra ser? Eu falei, ok. Pra quando? Hoje à tarde, 6 horas, dá pra ser? Ó, perfeito. Eu saí de lá do meu trabalho, nem tinha pedido demissão ainda, saí do meu trabalho e já fui fazer a entrevista e falei que eu tava trabalhando e tal, comecei uma semana depois nessa empresa que eu tô atualmente. Ou seja, eu aproveitei a oportunidade para pular fora do barco. Depois desse dia, eu falei, a minha prioridade aqui em Portugal, eu percebi que eu preciso de um trabalho que me dê um salário que me permita viver bem, independente de que área for. Esse entendimento é o entendimento que eu tô falando nesse vídeo, que vai ser muito importante para você, porque você não vai precisar perder 6 meses que eu perdi lá tentando trabalhar na minha área, para receber 400 euros a menos, sabe? Por quê? Porque eu tive que perder 6 meses, trabalhar na minha área para receber o salário mínimo, para poder perceber que eu não devia ter tentado minha área, sabe? Mas eu precisava viver isso. Talvez você precise viver também, mas talvez você... melhor do que errar é a gente aprender com os erros dos outros. É isso que eu quero passar para vocês. Passar o que eu errei, para que vocês, talvez, ouvindo o meu relato aqui, não precisem passar, tá? Eu tô tentando contar para vocês aqui a minha experiência, para que vocês já venham preparados, para que vai ser difícil vocês conseguirem trabalho nas suas áreas, se vocês não forem de uma daquelas áreas que são boas para trabalho aqui em Portugal, que eu falei no início do vídeo, tá? E segundo, você vai precisar vir com a cabeça muito aberta para poder aceitar trabalhar numa área muito diferente da sua, tá? A Carol trabalhava como atendente de farmácia que teve que matar coelho. Eu, designer, trabalhava no ar-condicionado, com um cafezinho do lado, bonitinho, socialzinho. Aqui eu tive que trabalhar na cozinha do restaurante. Então, assim, você não é a última bolacha do pacote. Os portugueses, eles são muito capacitados, eles já falam inglês desde a escola, tá? Então, assim, o currículo deles geralmente são muito bons e, assim, dependendo do patrão, ele vai preferir empregar um português. Isso não é regra, não é sempre, mas existe meio que uma tendência de que se você chegar sem documento aqui, piorou. Se você chegar aqui como turista, sem documento, sem possibilidade de ser contratado, aí que não vai rolar mesmo, tá? Então, assim, eu tive que passar por essa experiência. Espero que essa minha história te ajude de alguma forma e que você venha com uma mente muito aberta. Por quê? Você provavelmente vai passar por isso, caso você não se enquadre naquelas profissões que eu falei, naquelas áreas que eu falei no início do vídeo, tá? Esse foi o principal motivo que me fez abandonar a minha profissão, pelo menos até aparecer uma oportunidade em que eu me sinta realmente valorizado. E eu acho assim, dificilmente vai aparecer, porque graças a Deus o salário que eu recebo hoje, atualmente, é um salário bom, tá? E o trabalho que eu faço também é um trabalho muito simples, um trabalho muito tranquilo, não é um trabalho que me exija muita coisa, não preciso, sabe, ser expert nem nada do tipo. E o canal também mata a minha vontade de trabalhar com designer. O canal aqui, o Casal Buscapé, o canal do Casal Buscapé, me ajuda a manter a minha cabeça ocupada, as edições, as criações, as artes aqui do canal. Eu faço isso mesmo para, como eu falei, para me manter motivado na minha área e tal. Mas assim, trabalhar fora da minha área foi a melhor escolha que eu fiz, por esses motivos que eu falei. E também vamos contar, já tô com 18 anos de experiência na minha área, eu já sei já sei o que tinha que dar, sabe? Já deu o que tinha que dar pra mim. Já tô meio saturado. Eu até conversei com uma inscrita que a gente encontrou esses dias aqui em Torres Vedras, eu tô meio bem em frente ao Parque da Várzea aqui. Eu encontrei com eles aqui, até publiquei uma foto lá no nosso Instagram. E ela confidenciou pra mim que ela tinha uma profissão no Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui, mas ela tinha uma profissão no Brasil. E a gente questionou ela, pô, mas por que você não trabalha aqui nessa profissão? Porque essa profissão que paga muito bem, é uma profissão que dá muito dinheiro. Ela falou, Thiago, já tô com 20 e tal anos de experiência, eu não quero trabalhar nessa área, tal, aqui em Portugal. Então Portugal vai te dar a oportunidade, vai te dar uma nova oportunidade de descobrir outras áreas, de descobrir uma nova área de trabalho, talvez várias áreas de trabalho. E é importante que você esteja com a cabeça muito aberta, com o coração aberto para receber isso, tá? Portugal, ele vai te dar essa segunda chance de talvez mudar completamente de área e você talvez vai se identificar e vai gostar e tal. E é o caso dessa nossa seguidora e tal.
Então, e também foi um pouco da minha história, né? Hoje eu não tenho pretensão nenhuma de voltar para minha área, pelo menos por enquanto não. Pretendo continuar assim por algum tempo, até aparecer uma oportunidade, ou se calhar não, quem sabe. Só Deus sabe o dia de amanhã, tá bem? Basicamente essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Espero que te ajude de alguma forma, que você consiga se identificar. Talvez você tenha dificuldades para entender essa questão de sair da sua área, mas já vai trabalhando psicológico. É muito importante que vocês já venham preparados psicologicamente, porque tem muita gente que renega, que não dá importância para essa parte psicológica, da saudade, da área profissional, da questão do se sentir bem num determinado lugar. É importante que vocês trabalhem o psicológico de vocês, porque grande parte das pessoas que desistem de Portugal e voltam pro Brasil é porque, tem a cabeça fraca, tá? Então, a conversa de hoje era essa, espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, não pedi no começo, mas se inscreve no canal, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo se puder para alguma pessoa que tá pensando em vir para Portugal, ou lá no grupo do WhatsApp, Facebook, e ajuda a gente, tá bem? Grande abraço, galera. Grande abraço aqui do canal do Casal Buscapé, a gente volta no próximo vídeo. Valeu, tchau!